Oi, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Oi, boa tarde. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Teacher Hai e essa é a Teacher Ju. Hello. Então, a gente vai dar início agora ao Ace Space First Experience. Vocês estão prontos para isso? Gente, vocês podem abrir o microfone e falar, tá bom? Só deixar uma coisinha clara aqui, se vocês tiverem alguma dúvida no meio, pode levantar a mão e fazer alguma pergunta. Luiz, Felipe, você quer falar alguma coisa? Bom, enquanto o pessoal está entrando, eu vou já ir dando início falando um pouquinho sobre o que é o Ace Space, para a gente não fugir muito do nosso horário. Então, a esse ponto, vocês devem estar curiosos, né, para saber do que se trata o Ace Space. Então, o que é o Ace Space? Bom, em poucas palavras, gente, o Ace Space é o universo da língua inglesa. Eu e a minha equipe, nós temos o intuito de mostrar que nós temos o intuito de fazer vocês... tudo bem, Lucas. O intuito de fazer vocês estarem imersos na língua inglesa. Né? E através disso, a gente quer mostrar para vocês que aprender inglês pode ser leve, dinâmico e divertido, que não precisa ser chato e maçante. E é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui nessa semana. E o Ace Space, é claro que ele não nasceu assim do dia para a noite, não foi que a gente chegou no mês passado e falou, nossa, vamos fazer um evento falando de estratégias? Não, o Ace Space existe já, gente, há mais de um ano. A gente tem trabalhado bastante, pesquisado, testado. E, inclusive, no final do ano passado, a gente fez a nossa primeira apresentação para um público aberto, falando sobre o que era o Ace Space, que foi na Feira de Ciências aqui da minha cidade, de Guarulhos. E lá nessa Feira de Ciências, a gente apresentou assim para mais de 70 pessoas. Tivemos um retorno muito, muito positivo. As pessoas gostaram bastante. Tivemos muitos feedbacks legais. Inclusive, a gente ganhou em primeiro lugar, né, nessa Feira de Ciências. E aqui nessa última fotinho, né, tem a gente recebendo as medalhas. E aqui a gente tem os nossos orientadores, né, que foi o Vini. Inclusive, ele está aqui. Muito obrigada, Vini, por todo apoio e suporte sempre. E a Sara, eles foram, assim, essenciais no nosso processo de desenvolvimento, sempre ajudou a gente tudo que a gente precisou, e até hoje eles apoiam muito a gente, então, muito, muito obrigada de verdade. E eu quero apresentar para vocês a equipe, né, como eu falei, eu sou a Teacher Hai, a gente tem a Teacher Júlia, que também faz parte do time, e o Matheus. O Matheus não mostrou as caras dele ainda, porque ele é mais da parte técnica. Então, eu e a Ju, a gente vem com a expertise aqui do inglês, mas o Matheus que faz tudo acontecer por trás. Fala oi aí, Matheus. E aí? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vai ver essa semana, né? O que a gente vai ter no Ace Space First Experience. Então, hoje, a gente vai começar falando um pouco sobre como que começou a sua história com o inglês e onde você quer chegar. Quando a gente decide aprender um novo idioma, é muito, mas muito importante mesmo, assim, é crucial que você defina qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo com aquilo. Porque, como dizem, né, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E qualquer caminho serve. Só que com o inglês não pode ser assim. Porque senão você vai estudar e nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque você não sabe qual que é o seu objetivo. Você não consegue ter parâmetro de onde é que você quer chegar. Então você não tem algo que te prenda, que te motive a continuar. Então hoje aqui o nosso objetivo é esse. É saber o que te liga com o inglês, né? Qual que é a sua história, por que você se interessa por inglês e qual que é o seu objetivo aprendendo inglês. Dessa forma, definindo isso, vocês vão poder traçar um caminho claro de onde é que vocês querem chegar. Concorda comigo, Teacher Ju? Yes, com certeza. Vamos começar. Beleza. E aí, na terça-feira, a gente vai ter a nossa aula chamada First Contact, começando a falar inglês. Aqui no Ace Space, a gente preza que os alunos, né, eles comecem a falar desde o primeiro dia. É muito importante. A gente sempre conhece aquela pessoa que fala assim, eu entendo tudo em inglês. Eu entendo o que as pessoas estão falando, mas eu não consigo responder, eu não consigo me expressar, não consigo responder. Isso acontece porque
A maioria das pessoas esperam, nossa, eu preciso falar, eu preciso entender tudo, eu preciso saber falar perfeitamente para conseguir ter um diálogo com alguém. Mas na verdade não. O segredo do inglês é você ser que nem um papagaio, repetir tudo que você ouve. Porque é só assim que você vai aprendendo os movimentos, né? De como que você soa a língua. Então, é muito importante que vocês falem desse primeiro dia. E aí, amanhã, a Teacher Ju vai ensinar para vocês como se apresentarem, como vocês vão falar dos seus hobbies, do que vocês fazem. Já lá na quarta-feira, no título da aula, né, vai ser o som da fluência, dominando a pronúncia. Essa aula vai ser comigo e eu vou mostrar para vocês quais são os sons da língua inglesa, a importância deles, né, como eles te fazem soar mais natural falando inglês. E além disso, a gente vai aprender na prática um som em específico, que inclusive é o meu preferido. Ele é muito, muito comum no inglês. Você ouve, tipo, em toda frase que você fala, você vai usar ele praticamente. Mas eu não vou dar muito spoiler de qual som é esse, não. Para vocês saberem qual é, vocês vão ter que estar aqui na quarta-feira. E na quinta, teremos uma aula muito especial. Inclusive, eu vou até assistir, vou vir com uma aluna, viu, Teacher Julia? Que vai ser a do Hollywood Hack, onde a Teacher Ju vai dar algumas técnicas e estratégias de como vocês podem aprender inglês assistindo filmes. Exatamente, dá para aprender inglês assistindo filme. Mas é claro que você não vai só sentar lá e assistir filme. Tem que ter técnica por trás, tá, gente? Então, na quinta-feira vai ter essa aula super especial. E aí, na sexta também, uma aula que eu sou muito suspeita para falar, que é da letra ao som, melhorando sua pronúncia com música. Eu sou uma pessoa apaixonada por música, utilizei muito e continuo utilizando com o inglês e também no espanhol. E assim, gente, é ótimo para polir a pronúncia. E aí, eu e a Teacher Ju vamos estar dando essa aula juntas e a gente vai ensinar as técnicas que tanto eu quanto ela utilizamos para chegar até aqui. E aí a gente tem uma surpresinha para o sábado, isso mesmo, a gente preparou um presente para vocês. Então, o Ace Space está começando agora, essa é a primeira vez que a gente está fazendo um evento que o Ace Space está acontecendo. E aí a gente tem uma surpresinha, eu vou explicar melhor sobre essa surpresa no sábado, mas não, calma, vocês não precisam ficar esperando até sábado. No final dessa aula, eu vou falar do que se trata. Então, quando a gente chegar a falar sobre as nossas metas, nossa história com o inglês, e aí eu venho e explico o que vai acontecer no sábado. Que surpresa é essa? Então, eu vou dar um grande, grande spoiler no final dessa aula mesmo. Mas então, acho que agora é a hora da gente, né, dar início à nossa aula, que é como começou a sua história com o inglês e aonde ela vai chegar. Mas eu acho que é interessante vocês primeiro me conhecerem, né? Para quem ainda não me conhece, eu vou falar um pouquinho sobre mim e sobre a minha história com o inglês. Bom, meu nome é Rayane Rios, prazer a todos, e eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender novos idiomas. Eu acho fascinante você poder se expressar em diferentes formas, utilizando diferentes palavras e diferentes sons, né? Que são os idiomas. E eu também sempre fui muito, muito, muito curiosa. E eu tenho um sonho de ser poliglota. Então, eu já estou aprendendo meu terceiro idioma aos 19 anos. E quem sabe até os 30 eu chegue lá. E me torne poliglota. Bom, além disso, eu amo repassar o meu conhecimento adquirido. Então, desde a época da escola, eu sempre ajudei os meus amigos, né? Fosse com história, com explicação de história, português, matemática. E hoje eu faço isso com o inglês também, né? E eu já atuei como professora de inglês em um projeto voluntário. No ano passado, eu dei aula, inclusive de pronúncia. Eu ajudava, era conversação e pronúncia. Eu ajudava os alunos a se soltarem mais, a falarem e também a polir, a melhorar a pronúncia deles. E eu também tenho experiências como intérprete. Experiências muito legais e eu vou citar um pouquinho mais sobre elas mais lá pra frente. Mas como é que tudo isso começou? Bom, a minha primeira vez, meu primeiro contato com o inglês, gente, foi em 2017. Foi quando eu me mudei para São Paulo e aí eu caí de paraquedas. Inglês caiu de paraquedas no meu colo. Eu não tinha a mínima ideia de que existiam outros idiomas, porque eu vim de uma fazenda no meio do nada, não tinha acesso à internet e sim, parece história de muitas décadas atrás, mas foi a minha realidade. Então, eu saí do meio do nada e vim para São Paulo. E aí eu cheguei aqui e eu descobri, nossa, existem outros idiomas, inglês. Mas aquilo não fazia o menor sentido na minha cabeça. E eu estava muito atrasada em comparação com os meus colegas, né? E aí eu tive que entrar em um curso. Eu entrei em um curso convencional,
continuei não entendendo nada, como a maioria das pessoas, e aí eu fui levando como uma matéria de escola qualquer. Mas foi durante a pandemia que as coisas mudaram. Durante a pandemia, eu fiz amizade com algumas pessoas que falavam outros idiomas. E aquilo eu ficava encantada. Nossa, como que, nossa, nessa idade você consegue falar tantos idiomas e se expressar em tantas diferentes formas, né? E aí, além disso, eu comecei a acompanhar blogueiros que falavam outros idiomas também. E eu me senti muito inspirada com isso. Mas foi só inspiração e admiração mesmo. Mas foi a minha grande virada de chave aconteceu quando eu li esse status aqui. Uma das pessoas, uma das amizades que eu citei anteriormente, que eu falei que sabiam outros idiomas, né, fez essa postagem aqui, que resumidamente fala que essa pessoa não conseguia se imaginar não sabendo sequer o básico de inglês e que ficava indignada em saber que tantas pessoas com condições e tempo para investir nisso não faziam por pura procrastinação. E aquela pessoa era eu naquele momento. Era 2021, pandemia. Eu ficava 24 horas por dia dentro de casa, 7 dias por semana. A única coisa que eu fazia era ficar na internet. E eu podia usar esse tempo para fazer alguma coisa a mais, mas eu não fazia. E aí, quando eu li esse último aqui em inglês, abre certas portas que você nem sequer sabe que existe, eu falei, nossa, eu não quero perder alguma oportunidade na minha vida só porque eu não sei inglês, sabe? Então, foi nesse momento aqui que eu decidi tomar uma decisão na minha vida e fazer alguma coisa. E aí, então, eu comecei a pesquisar como é que as pessoas, né, elas aprendem novos idiomas. Então, eu não... as pessoas geralmente vão no YouTube pesquisar como eu posso aprender inglês. Vai aparecer 1 milhão de vídeos diferentes falando sobre diferentes coisas. Mas eu fui pesquisar, mas como é que uma pessoa aprende um novo idioma? Como é que funciona isso lá por trás? Como que o cérebro capta esses novos idiomas, né? E como que os poliglotas, eles aprendem tantas línguas diferentes, assim? Como que cabe tudo aquilo no cérebro deles? Eu queria entender isso. E aí, eu fui pesquisando e eu fiz uma lista de tudo que eu ia precisar e dei início. E aqui, uma coisa importante, né, que eu quero falar é que as pessoas ao nosso redor, elas influenciam muito em que tipo de pessoa a gente vai ser e o que a gente faz. Então, eu acredito que se não fossem essas amizades que eu tive lá atrás, eu não teria tido esse alarme de tipo, nossa, preciso aprender inglês ou algum outro idioma. E aí, a partir daqui, né, as pessoas que eu encontrei no meio do caminho me ajudaram muito, muito a continuar, a não desistir. Mas eu acho que, assim, o ponto crucial que me fez não parar até aqui, porque desde aquela época, desde 2021, que eu comecei a aprender inglês, eu nunca mais parei. E isso foi porque eu defini uma meta lá. Eu tinha 16 anos na época e eu defini como meta, o meu objetivo, que era conseguir me comunicar em inglês fluidamente, poder me expressar até que eu chegasse aos 18 anos. Então, eu defini ali 2 anos, eu queria estar naquele nível. E dali, então, eu tracei o que eu preciso fazer para me chegar nisso, para que quando eu chegar aos 18 anos, eu consiga falar inglês. Então, aqui vocês conseguem ver o quão importante é a gente ter uma meta. Se eu não tivesse colocado uma meta, talvez eu falasse, eu vou aprender inglês e é isso, sem ter uma métrica. Então, talvez eu tivesse desistido no meio do caminho. Provavelmente eu teria desistido no meio do caminho, porque se você não tem meta, você não tem o que se segurar, não tem o que te motive a continuar. E se você também não tem pessoas ao seu redor que te motivem, que têm o mesmo objetivo que você também se perde, tipo, meus amigos não estão aprendendo inglês, então por que eu vou aprender isso? É perda de tempo. Se eu não conheço ninguém que fale inglês, não é importante, eu não preciso falar inglês. Então, é muito importante essas duas coisas, que vocês tenham um objetivo claro e que vocês também se rodeiem de pessoas com o mesmo intuito, o mesmo objetivo que vocês têm. E agora fica a pergunta, vocês acham que eu consegui chegar aos 18 anos falando em inglês fluidamente, podendo me expressar? Sim? Aí o Luiz Felipe falou que sim, então vamos ver. Bom, aqui sou eu aos 18 anos, no meu primeiro trabalho de intérprete. Esse dia aqui foi uma virada de chave para mim, porque foi o dia que eu percebi, gente, eu consegui cumprir o meu objetivo. Eu cheguei aonde eu queria. E foi aqui que, nossa, foi uma felicidade, gente, imensa. Quando eu falo que aprender inglês, você tem alguns sentimentos de realização, assim, que são indescritíveis, sabe?
A Rayane de 14 anos, de 12 anos, quando que chegou aqui em São Paulo, nunca imaginou que algum dia eu poderia falar inglês, então trabalhar de intérprete, sabe? Então foi algo incrível. E depois dali eu me senti, eu desejei ser poliglota a partir dali, que eu falei, eu quero sentir isso em outros idiomas também. E aí, dali então, eu comecei a aprender espanhol também. E, bom, é isso. Agora vamos conhecer um pouquinho da história da Teacher Julia. Mas já vão pensando na história de vocês, porque a gente vai abrir, depois que a Teacher Ju falar sobre a história dela, eu quero ouvir a história de vocês. O que fez vocês se interessarem por inglês, né? E qual que é o objetivo de vocês com isso? Então já vão pensando aí, que já já a gente vai ouvir vocês. Oi, pessoal, muito prazer. Meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos e a minha história com o inglês começou quando eu tinha lá uns 13, 14 anos, época de escola fundamental. Eu lembro que era muito o básico ali, aquele tal do verbo to be e tudo mais. E como a Teacher Ray falou, para mim também era uma matéria muito que eu ia levando, sabe? Eu não curtia muito. Até chegar num ponto que todos os meus amigos, assim, começaram a entrar em cursinhos de inglês. E todo mundo que começava a cantar as músicas em inglês, eu tava ficando pra trás, sabe? Eu falei, não, tenho que aprender isso aqui também. E aí, a gente começou a competir para ver quem é que tirava a melhor nota na prova do inglês na minha escola. Isso acabou me motivando também a começar a estudar mais, a me interessar. E foi a partir disso, desse fato de, poxa, eu quero combater ali, né, os meus amigos que já fazem cursinho e eu não fazia, então eu vou ser melhor que eles. Foi nesse pensamento aí. Mas deu tudo certo, comecei a me interessar muito pela língua. É uma coisa besta, né, ali na época de escola, me fez despertar essa vontade. Eu também sempre gostei muito dessa cultura estrangeira, de filmes, músicas. Então, isso me deu um gostinho, sabe, para aprender. E como a Teacher Ray falou também, é muito legal quando você tem pessoas que têm o mesmo propósito que você. Que é o quê? Crescer no inglês. E eu tinha esses meus amigos ao meu redor, até hoje tenho, que me alavancaram, me ajudaram né, a melhorar. Inclusive, eu acho que o Luiz Felipe tá aí, né? Ele é um deles que levava os livros da escola dele lá de inglês e eu que fazia as lições para ele. Porque, né? E falava, vai, faz aí. E aí eu aproveitava a oportunidade, não podia fazer o curso na época, então eu aproveitei. E é isso. E depois que você começa a pegar o gosto, lembro que época de pandemia também, a gente muito parado, todo dia um pouquinho eu estudava. 15 minutos, 30 minutos, e eu acabei pegando um hábito. E isso, meu inglês alavancou demais, porque é isso, né? Todo dia você tá ali em contato com a língua, uma imersão. E aí, quando surgiram as oportunidades mais para frente, quando eu estava mais velha, já de ensinar, dar aulas online, eu já estava preparada. E é muito boa essa sensação de, caramba, eu consigo entender, eu consigo escutar uma música e, poxa, não preciso de legenda, eu consigo escutar uma fala de um filme e eu entendi. Então, a minha história começou assim, na escola, ali no fundamental, no básico do básico, e eu fui correndo atrás por mim mesma, mas, claro, sempre com professores online, né? A gente nunca aprende sozinha. Sempre tem um vídeo, uma entrevista, um documentário para você aprender. E a minha história com o inglês é essa. O seu objetivo, você esqueceu do seu objetivo. Ah, sim. E o meu objetivo, o meu maior sonho, né, depois que eu comecei a me interessar pela língua, era fazer um intercâmbio, né? Queria muito, eu estava obcecada pela ideia de fazer um intercâmbio. E pesquisava todos os dias, sabe? Porque eu preciso ir. Mas claro que tem as suas desvantagens. Eu era muito nova, não tinha o dinheiro, né? Então, continua sendo um sonho, mas ainda é meu objetivo. E um dia, se Deus quiser, vai dar certo. Mas assim, o mais importante é você ter. Se a oportunidade chegar, você tá preparada, né? Exato. Então, aí não que tá. Tipo, vamos te dar uma bolsa de estudos, mas, eu não tenho inglês. Aí, entende? Então, agora, se a oportunidade chegar, você tá mais que preparada, mais que apta de poder viajar para fora e experienciar da melhor maneira possível. Porque, gente, sinceramente, quando você viaja para um novo país, quando você entende a língua, a sua experiência é muito melhor. Você entende melhor a cultura, você consegue falar com os povos locais. Então, nossa, é algo incrível.
Agora, vamos abrir, né, para vocês. A gente quer conhecer vocês. Então, qual que é a sua história com o inglês, né? O que te liga ao inglês? Por que você quer aprender isso? E aonde é que você quer chegar? Então, algum voluntário de quem quer ir primeiro? Ou eu posso escolher? Pessoal, vocês estão muito quietinhos. Então, eu vou, como a Júlia falou no Luiz Felipe, eu fiquei curiosa, Luiz Felipe. Conta aí pra gente. Vixe! Qual que é a sua história com o inglês e onde é que você quer chegar? Acho que o Luiz Felipe não tá por aqui. Agora? Ele disse que tá trabalhando. Ah, ele tá trabalhando? Ah, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos para a... Deixa eu ver quem tá aqui. O Lucas também não pode ligar o microfone. Rafaela, você poderia compartilhar com a gente qual que é a sua história com o inglês e onde é que você quer chegar? Oi. Então, eu queria aprender inglês para ter uma comunicação boa quando eu vou viajar fora. Esse sonho começou quando eu tinha uns 7, 8 anos por aí. E meu objetivo é ter uma comunicação boa, como eu já tinha falado antes, né? Para viajar fora, conversar com umas pessoas assim. E, Rafaela, quantos anos você tem agora? Eu tenho 10, não faz muito tempo, não. 10? Nossa, que incrível! Olha, é a melhor idade, assim, para você começar, enquanto ainda é criança. E é muito legal que você já se interesse, já tenha essa visão pelo inglês, né? Muito bom, Júlia. Você concorda comigo? Tipo, você vai conseguir aprender muito, muito fácil. Não, perfeito. É a idade perfeita para começar. Quanto mais cedo, melhor. E o bom é que você já tem um interesse, já tá aqui dando o primeiro passo. Então, meu, é sucesso na sua vida aprender inglês. Sim, e o cérebro, gente, aqui já falando uma coisa, uma parte mais técnica, né? Mas até os 12 anos, o seu cérebro capta o idioma de uma certa forma, e a partir dos 12 já é diferente. Então, Rafaela, você consegue aprender como uma criança que nasceu nos Estados Unidos. Se você aplicar as técnicas certas, né? Aplicar o que eu e a Júlia ensinar aqui essa semana, e mais, de acordo com o que a gente vai falar aqui da novidade, né? Eu acredito que muito em breve você já vai estar falando muito bem. Criança aprende muito mais rápido, o cérebro capta assim, ó. Então, que ótima decisão sua já está procurando por aprender inglês agora. E Sofia? Oi, Sofia, tudo bem? Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente qual que é a sua história com o inglês e qual que é o seu objetivo? Oi, gente, tudo bem? Enfim, o meu contato com o inglês começou muito cedo, porque a minha mãe, ela escuta, assim, aqui em casa é música em inglês, série em inglês, é tudo em inglês praticamente. E eu sempre fui muito apaixonada por séries, principalmente música, os clipes, assim. E quando eu fiz 11 anos, quando eu fiz 12, a minha mãe falou, você vai entrar numa escola de inglês. E eu achei o máximo, porque eu já estava familiarizada com aquilo. E por mais que às vezes eu penso, nossa, é difícil e tal, algumas coisas, eu me sinto inspirada em não terminar, porque o meu objetivo, assim, é viajar o mundo e conseguir trabalhar com inglês, porque não só com inglês, mas com outros idiomas, trabalhar com pessoas que trabalham em outros países ou empresas multinacionais, eu acho, assim, que é uma meta que eu quero alcançar. Nossa, que legal! Quem sabe a gente mais pra frente você não venha fazer parte do Ace Space comigo, hein, Sofia? Um sonho, viu? E aí, conta, você falou que na escola de inglês, né? Gente, a Sofia ela é minha colega e a gente tem um grupo de prática de inglês. E aí, conta como que é ter isso, ter pessoas, né, para praticar com você, para trocar experiências. Nossa, gente, tá muito difícil, tal coisa. A pessoa fala, nossa, eu também tô achando difícil. Então, conta aqui um pouquinho de como que é isso, de ter pessoas ao seu redor, né, que têm o mesmo objetivo que você e que estão passando pelas mesmas dificuldades, tendo as mesmas dores.
como que você se identifica com isso que te motiva a continuar, a não querer desistir também? Olha, eu vejo com isso tudo que a gente tem que ter muita paciência e muita empatia. E estar disposto a ajudar o outro, que isso é muito importante. Ainda mais, vamos supor, alguém que esteja num nível mais avançado, ou aquela pessoa que está começando mesmo a ajudar, estar disposto ali e não ter vergonha de errar, porque errar faz parte da gente aprender, é normal, a gente é um ser humano. E eu vejo, assim, na escola onde a gente estuda, ou as pessoas que a gente conversa, a paciência que eles têm com a gente, eles entender o que a gente está passando e tá tudo bem, eles são muito compreensivos e são pessoas, assim, muito legais que compartilham experiências, estão dispostas a sempre conversar com a gente, e eu acho isso muito maneiro, porque eu nunca tive esse contato, assim, com pessoas que eu não conhecia. Nunca tive, vi pessoalmente. Sim, é muito legal, né, ter essa comunidade. Mas muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história com a gente, Sofia. De nada. Cristiane, você gostaria de compartilhar conosco qual que é a sua história com o inglês? Então, o que te liga, o que te interessa, o que te faz querer aprender inglês e onde é que você quer chegar? Cristiane, isso, você. Boa tarde, tudo bem? Tudo? Então tá bom. Eu tenho 53 anos, né? E nesses longos anos, desde de infância, como a menina falou, eu sempre entrei em curso de inglês, sempre. Só que eu brinco, né? Eu falo que eu tenho TDAH, porque eu não consigo aprender. Então, assim, palavras, eu, claro que, né, ao longo desses anos, trabalhei muitos anos no né, meio corporativo, mas nunca há obrigatoriedade. E faz muitos anos que eu estou tentando voltar a fazer, mas eu não tenho objetivo nenhum. O que eu quero é aprender. É isso, é ouvir uma música e saber o que ela está falando, ver um filme e algumas cenas, entender o que está dizendo ali, né? Aí eu recebi esse convite, eu falei, vou tentar de novo, vamos ver o quanto eu consigo juntar ao longo desses, pelo menos 40 anos, o que eu aprendi um pouco e ver o que eu consigo, né? É somar, né? Mas é um desejo pessoal meu mesmo, não tenho nenhum objetivo de ir para fora, tudo que eu aprender, eu sei que algum dia eu posso usar, é isso. Olha, você comentou que você quer poder assistir uma música ou um filme e entender. Isso já é um objetivo. O seu objetivo é conseguir entender a língua. Então, a gente já pode filtrar por aí. E é muito legal isso de... Gente, não importa a idade, você consegue aprender. Eu mesmo já conheci... eu conheço uma pessoa, na verdade, de 73 anos que decidiu aprender inglês depois que se aposentou, que fala super bem hoje. Então, a gente fala, né, que essa questão do objetivo é para que você se mantenha motivado. Então, por exemplo, Cristiane, você pode colocar como seu objetivo de eu quero poder escolher uma série específica e falar, olha, eu quero aprender, conseguir entender o que essa série está falando, ou uma música específica. E aí você vai conseguir traçar o seu caminho para chegar ali, conseguir entender, e você ainda vai ter um parâmetro, né, de, nossa, antes eu não entendia nada dessa série. Olha só, já se passaram 1 ou 2 meses e agora eu consigo entender algumas palavras. E aí, conforme o tempo for passando, você vai se baseando nisso. Você vai vendo, nossa, olha o tanto que eu evoluí. Então, sim, exatamente. Então já pode colocar aí, ó. Como meu objetivo é entender série e filme. Aí você pode deixar bem específico. Fechou. E, gente, é muito legal também que vocês anotem, tá? Então, peguem uma agendinha, um caderno assim e coloquem. Objetivo. Tal. Então, vou usar a Cristiane, que é o exemplo mais fresquinho na minha mente. Então, anota assim. Meu objetivo é entender, sei lá, a série Emily in Paris. Então, vamos lá. O objetivo é entender do que a série fala. E aí,
conforme for passando o tempo, você vai, ó, eu avancei isso, eu avancei aquilo. Isso te ajuda a se motivar, porque você vê que você não tá no mesmo lugar de onde você começou. Então, isso é bem legal pra gente trabalhar na nossa mente. Tá, só uma pergunta, Ana. O curso, qual é a durabilidade dele e os dias? Só para eu poder me encontrar aqui por causa do meu trabalho. Que eu não queria perder, entende? Ó, o Ace Space First Experience não é um curso ainda. A gente está trazendo essa semana, onde a gente vai trazer estratégias, né, de como vocês podem aprender inglês. E aí o curso ainda não está disponível. Ok, obrigada, viu? Vai ser essa semana inteira, até sábado, às 5 da tarde. Ok. Tudo certo. Mas alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Ou alguma outra coisa? Não, tá. Então agora, Vini, você tá disponível para falar um pouquinho? Não, ele não tá. Acho que ele tá trabalhando. Mas enfim, eu acho que então a gente já ouviu a todos. Eu vi que o Lucas foi o Lucas Lobo falou que quer aprender inglês para conseguir ver séries e jogos sem legenda e poder se comunicar. Então, olha, eu acho que gente, seria muito legal você escolher, que nem eu falei para a Cristiane, de você escolher uma série em específico, ou uma música, ou um jogo, e você ir fazendo o seu parâmetro por ali. Então, tá, beleza, vou escolher The Walking Dead, por exemplo. Então, eu hoje em dia não tenho nada de The Walking Dead sem legenda, só eles falando, e aí você coloca lá na sua lista, beleza. Aí você começa a aplicar as estratégias e a estudar, que nem eu e a Júlia vai estar orientando vocês aqui. E aí você, conforme você for aplicando isso, você vai vendo qual que é a sua evolução nisso. E aí, conforme você vai vendo a sua evolução, você vai se sentir mais motivado para continuar. Então, gente, uma coisa muito importante a gente entender é que no caminho, quando a gente começa a aprender um novo idioma, a gente vai querer desistir muitas vezes, porque é difícil. Não, eu não vou chegar aqui para vocês falar, nossa, gente, inglês é muito fácil. Não é, assim como nenhum outro idioma é. Português não é fácil, espanhol não é fácil, chinês não é fácil, nenhum idioma é fácil. E o segredo disso é, tipo assim, não é fácil, mas você quer conseguir isso. E o que vai te motivar a não desistir no meio do caminho? É o seu objetivo. Então, é necessário que vocês tracem esse objetivo para toda vez que vocês sentirem, nossa, eu quero desistir agora, vocês vão lá e pensem, não, mas eu quero chegar a tal coisa, eu quero conseguir assistir essa série sem legenda. Então, eu vou continuar, vou recalcular a rota, vou tentar outra estratégia. Eu vou tentar estudar de uma outra maneira. E assim, vocês não param nunca, porque aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que fica entediada muito facilmente. Então, eu tive que me reinventar várias vezes enquanto estudando para que eu não desistisse. Então, eu era de tipo assim, nossa, não quero estudar hoje. Estou muito cansada, não aguento mais essa técnica aqui. Eu ia para o YouTube pesquisar técnicas novas e eu testava. E uma coisa que funcionava muito bem para mim era escrever colorido. Então, tipo, eu fazia cada página ali de uma coisa que eu estava aprendendo, eu fazia de uma cor diferente. Desenho, então, tô aprendendo com texto. Ao invés de ficar escrevendo um monte de sinônimo, eu ia lá, desenhava para me lembrar o que aquela palavra queria dizer. Então, a gente tem que fazer de tudo para que o aprendizado pareça interessante, que te instigue a querer continuar sempre, né? Ju, você tem alguma coisa a falar sobre isso? De como que foi o seu caminho, os seus empecilhos de querer desistir e de sempre voltar? O que você fazia? Na verdade, eu queria dar uma dica pro pessoal, né? Porque você falou sobre ter sempre um caderninho, e é isso, gente. Se vocês puderem ter um caderninho só para o inglês, só para o aprendizado dessa língua, é perfeito. Porque não mistura, né, com outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, em todas as nossas aulas essa semana, se vocês puderem ter ali um lugarzinho para fazer anotações, palavras diferentes, palavras que vocês não conhecem, querem perguntar depois. Então, é super válido, tá? Tenham esse material em mãos que vocês mesmos vão confeccionar, vão fazer com as canetas que vocês quiserem, as cores que vocês quiserem, porque nem sempre a minha dúvida vai ser igual a tua. Então, é legal vocês terem tudo ali certinho num caderninho. Poxa, esse aqui é de inglês, sabe? Não tá misturado com as contas da casa, com outra matéria, é o inglês. E agora eu só queria te falar que a Heloísa não falou o sonho dela, por que ela tá aqui. Pode falar pra gente, Elo.
Eu, né, tenho uma expectativa de me comunicar. Eu tenho um sonho também de fazer intercâmbio, de ir para outro país, sabe? E eu comecei a me interessar com inglês na beira dos meus 7 anos e foi com a Rafaela. Ela me incentivou a fazer inglês e por acho que por agora, por esse pouco tempo, eu agora tô mais distraindo com inglês, sabe? E eu queria aprender mais. Queria ver séries, ouvir músicas e saber o que eles estão falando. Ai, que legal! Gente, eu tô muito, assim, muito orgulhosa dessa geração de vocês. Com 7 anos eu nem sabia que inglês existia, gente. Mas, enfim, é muito legal isso, Heloísa. E, ó, gente, mais uma vez a gente vendo como as pessoas ao nosso redor, né, nos inspiram, nos instigam, nos motivam a fazer coisas novas. Então, pela amizade da Heloísa e da Rafaela, agora as duas ali vão aprender inglês juntas e quem sabe algum dia elas podem até fazer intercâmbio juntas, né, Heloísa e Rafaela? Então, gente, é algo incrível! Então, ó, como a Ju falou, já peguei um caderninho. Gente, eu tenho um caderno, inclusive a Júlia falou, mas eu não tô com ele aqui agora, mas eu posso mostrar pra vocês no grupo depois. O meu caderno super colorido de quando eu comecei a aprender inglês. Eu anotava tudo que eu queria, tudo em relação ao inglês, uma frase nova, algum conteúdo da aula. Eu anotava tudo nesse caderno. Então, é muito legal vocês terem esse caderno, porque depois, no futuro, quando vocês olharem ele, você vai falar, nossa, você lembra, sabe? Traz boas memórias de como que era quando você começou, mostra sua evolução. Então, é bem legal. Então, além de ser um caderninho de anotações, pode ser um item, assim, que você vai, tipo, poder mostrar para os seus filhos, seus netos no futuro, né? Olha só, que legal, o que eu fazia quando eu era novo. Enfim, então, é bem legal ter isso. E, bom, eu acho que todo mundo já falou, né, qual que era a sua meta. E eu vou revelar aqui agora qual que vai ser a surpresa que a gente vai ter no sábado, né? Que a gente vai ter início no sábado. Então, até aqui, a gente tem falado muito sobre essas pessoas ao nosso redor, o quanto elas nos motivam, o quanto elas nos incentivam a continuar. E por isso, no sábado, a gente vai inaugurar a comunidade Ace Space. A gente não quer que vocês trilhem esse caminho sozinhos. Então, a gente quer, eu e a Júlia, né, vamos estar orientando vocês nesse caminho. Então, na comunidade Ace Space é justamente para que a gente possa evoluir, aprender e evoluir juntos. Como foi falado aqui anteriormente, quem sabe mais sempre ensina quem sabe menos, né? Então, aqui, eu e a Júlia, nós vamos estar fazendo esse papel de quem já passou por esse caminho que vocês vão passar e a gente vai guiar vocês. Então, a gente vai criar essa comunidade, né, que se chamará Comunidade Ace Space, e lá a gente vai ter aulas uma vez na semana. Vai ser, gente, 100% gratuito, então não se preocupem, vou ter que pagar uma coisa. Não, vai ser gratuito, é porque a gente quer realmente construir essa comunidade, e aí a gente vai dar aulas lá, né, uma vez por semana, vai ser no sábado, mas eu vou dar mais dicas, eu vou falar mais sobre isso no sábado, que vai ser um dia voltado somente para conhecer, tirar dúvidas e apresentar a nossa comunidade. Ela será no Discord e eu acho que vai ser muito legal a gente criar isso. Então, todo mundo que tem esse mesmo objetivo, né? Todo mundo quer aprender inglês, por motivos diversos, mas você se rodear das pessoas com o mesmo objetivo que você, as chances de você desistir no meio do caminho, elas diminuem drasticamente. Então, é isso que a gente quer fazer. A gente quer incentivar as pessoas a aprenderem inglês. A gente quer mostrar que isso pode ser algo divertido, leve, dinâmico. E a gente quer também mostrar para vocês estratégias que a gente utilizou para chegar onde a gente chegou hoje. Então, no sábado, como eu falei anteriormente, a gente explica melhor sobre isso. E, bom, eu quero perguntar se alguém aqui tem mais alguma dúvida sobre o Ace Space ou quer falar alguma coisa. Não? Então, bom, gente, eu quero finalizar deixando essa frase motivacional aqui, reflexiva, que é: você não precisa ser bom para começar, mas precisa começar para um dia ser bom.
E isso aqui eu quero linkar diretamente com uma aula da Teacher Julia amanhã, né? Porque muita gente fala, nossa, eu não vou falar porque eu não sei inglês, é porque eu vou esperar eu saber para poder falar alguma coisa, porque eu tenho medo de errar. Mas, gente, ninguém nasce sabendo nada. Ninguém nunca nasceu sabendo como construir um prédio lindo. Ninguém nasce sabendo ser arquiteto. Um dia você vai ser ruim, você vai errar. É errando que a gente aprende. Então, amanhã, não tenham medo de falar. Vão para a aula da Teacher Julia, absorvam o máximo que vocês conseguirem. Falem mesmo, tudo que ela estiver falando ali, repitam. Ela vai ensinar para vocês como vocês podem se apresentar, falar dos seus hobbies, o que vocês fazem na vida de vocês. Então, participem da aula, porque dessa forma vocês vão conseguir evoluir, vocês vão conseguir absorver e realmente aprender inglês. Então, não fiquem tímidos, sintam como nós somos suas veteranas aqui. Então, simplesmente entendam a gente como amigas, pessoas que estão ali para te mostrar o caminho e para te ajudar, para segurar na sua mão e te mostrar qual que é o caminho que você tem que seguir. Então, é isso. Você quer complementar alguma coisa, Ju? Sim, tudo que a gente mais quer aqui nessa semana é que vocês se sintam à vontade, que vocês errem mesmo pra gente aprender de novo, não tem problema algum. Eu não sei falar, calma, sabe? Fala do jeito que você sabe, a gente vai te ajudar. Então, se sintam à vontade para abrir a câmera, para abrir o microfone. Ninguém tá aqui para julgar ninguém. Todo mundo tem as suas falhas, todo mundo sabe em aspectos mais, em outros menos. E espero que seja uma semana muito legal para todos nós aqui no Ace Space, que vocês curtam bastante. Lembrem de anotar, de fazerem perguntas, tá? Não tenham vergonha de fazer pergunta. E a gente está aqui para apoiar vocês nessa fase de aprendizado no inglês. O Ace Space, a gente traz muito isso de aproveitar o processo, de se divertir, né? Então, a gente quer desmistificar aquilo de que aprender um novo idioma tem que ser chato e maçante. Não mais. Antigamente, talvez, né? Que você tinha que pegar um livro desse daqui. Olha o tamanho desse livro. Você tinha que pegar um livro desse tamanho aqui para conseguir aprender inglês, decorar palavra por palavra. Mas hoje em dia não é mais assim. A gente tem muitos meios, muitas formas de que a gente pode aprender, né, um novo idioma. E cada dia a gente vai aprendendo técnicas novas. E a parte mais legal disso, de quando você começa a aprender outro idioma, é que as pessoas, elas compartilham suas técnicas. Então, se eu tive uma ideia mirabolante de, nossa, que nem tem um poliglota brasileiro, o nome dele é Lucas, ele aprende... Olha a técnica dele, Júlia. Ele pegou um chat e colocou para... Ele queria aprender russo, né? E ele pegou 2 russos e simplesmente, ele mandou uma primeira mensagem. E conforme ia respondendo, ele ia copiando e colando a resposta do outro. Então, ele ficou assistindo por trás, 2 russos conversando, onde ele só ia copiando e colando as respostas. E aí, ele foi fazendo isso e ele foi vendo os padrões das coisas que se repetiam. Foi uma das técnicas que ele utilizou para, aprender russo. E aí, eu fiquei, nossa, que legal! Então, acontece muito isso de, nossa, eu testei uma coisa, funcionou, vou compartilhar, e aí as outras pessoas... vão fazendo isso, testando. Então, eu diria que uma comunidade global, né, de pessoas aprendendo um idioma, de que um sempre quer ajudar o outro. Então, se você chegar, nossa, eu tô aprendendo inglês, e aí aquela outra pessoa também tiver, ela vai compartilhar com você o que ela usou, o que deu certo, como foi a experiência dela. Então, é muito legal que a gente traz mais pra perto isso, né? Então, é muito legal. Você teve essa experiência, Ju? De encontrar pessoas, assim, que também estavam aprendendo, vocês foram trocando experiências? Como eu falei, no fundamental lá, a maioria dos meus amigos, né? Então, a gente ficava o dia inteiro trocando figurinhas do inglês, entendeu? E isso te dá uma motivação a mais, assim, porque você sabe que tem alguém que tá ali no mesmo propósito que você, que gosta da mesma coisa que você, e aí você começa a ficar animado, né? Com a ideia de, poxa, é possível. Entende? Eu achei muito legal também que todo mundo comentou que eu queria muito entender séries, queria muito entender músicas, e é isso que a gente vai trazer aqui para eles. Então, perfeito, a gente tá na mesma sintonia, todo mundo. E eu espero que vocês gostem bastante. Sim, exatamente. Então, o Lucas, a Lucas Joaquim também te falou sobre as séries e músicas, mas, gente, realmente, quinta e sexta-feira, acho que vão ser os meus dias preferidos, assim, que vai ser realmente como que você aplica o inglês em algo que você gosta. E
Mas, nossa, eu vou vir, eu já falei, né? Eu vou ser sua aluna quinta-feira. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Gente, é muito legal aprender com filme. Tipo, muito, muito, muito. Você fica mais ainda. Nossa, às vezes eu tô cansada. Eu falo, nossa, eu não quero estudar hoje. Ah, não, mas eu vou pegar minha música preferida. E aí eu já fico empolgada e eu simplesmente vou, sabe? Não importa o quão cansada eu esteja. Ou... Se eu estiver entediada, eu falo, não, eu tô entediada, acho que eu vou estudar agora. Porque é um estudo divertido que te faz querer, sabe? É um estudo que te libera dopamina. Hoje em dia, é para que você... O Instagram, né, ele te libera muita dopamina. E os estudos, quando você lê um livro, a quantidade de dopamina que é liberada gente, é muito, muito mais baixa do que quando você tá no Instagram. Então, a ideia é que você tente soltar bastante dopamina, liberar bastante dopamina, assim como o Instagram faz. E como que você faz isso? Você aplica o inglês nas coisas que você gosta de fazer. Mas isso a gente vai explicar mais durante a semana. Então, não se esqueçam dos caderninhos para anotarem as dicas valiosas que a gente vai dar. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, né, por aqui. Hoje foi o dia inicial que a gente abriu aqui para falar sobre quais são os seus objetivos, o quão importante é isso, e para vocês conhecerem um pouquinho mais de quem está por trás de tudo isso, né, que é eu e a Teacher Júlia, do que se trata o Ace Space. Caso vocês ainda não sigam, a gente tem aqui nosso Instagram, o Ace Space App. Por lá a gente vai estar postando tudo em relação ao evento e depois sobre a comunidade, né, que a gente vai estar lançando. Eu estou muito ansiosa para ter essa comunidade. No Brasil, eu acho que não é muito popular. Eu conheço pouquíssimas comunidades, assim, de idiomas. Então, acho que vai ser muito legal a gente construir isso de brasileiro para brasileiro, de jovem para jovem. Eu acho que isso vai ser muito legal. E quando eu falo de jovem, gente, eu tô falando de espírito, tá? Não se requer a idade nem nada do tipo. Você ter uma alma jovem, tipo assim, quando você quer fazer coisas diferentes assim, eu já considero uma pessoa com alma jovem. Querer aprender um novo idioma, sabe? Viajar, se aventurar. Para mim, isso é ter uma alma jovem. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito legal para todos nós, tanto para mim e para a Ju, que vai estar aqui por trás de tudo isso, quanto para vocês também, que vão estar participando ali ativamente. Então, é isso. Eu vejo vocês, a Teacher Ju, ver vocês amanhã. Sim. Na aula da Júlia. Todos vocês amanhã comigo. Eu vou ensinar para vocês maneiras de vocês se apresentarem, falarem de onde vocês são, o nome de vocês, idade. Então, todo mundo vai sair falando inglês. Todo mundo vai ter o seu momento para se apresentar em inglês. E eu quero que vocês estejam lá falando, abrindo o microfone, para a gente interagir bastante. Tá bom? Exatamente. Gente, imagina aí, já saí da primeira aula falando inglês. Que legal, né? E ainda poder falar, tipo, quem é você, o que você gosta de fazer, o que você faz da sua vida. Eu acho que isso é muito, muito legal. Então, não faltem na aula de manhã, vai ser uma aula espetacular, eu tenho certeza. A Teacher Júlia é uma professora, assim, maravilhosa. Eu queria ter tido uma professora que nem ela na época que eu comecei. Então, sintam-se privilegiados de ter a oportunidade de ter aula com a Júlia. Então, não percam isso por nada, tá bom? O Matheus falou pra gente tirar uma foto. Então, vocês conseguem abrir a câmera pra gente tirar uma foto desse momento, né, histórico para esse Space, que é a primeira vez que a gente faz um evento do tipo. Vocês conseguem abrir a câmera, por gentileza? Que legal ver todo mundo. Sim, sim. Abre a câmera, tá? A gente se sente mais pertinho quando todo mundo abre a câmera. Ai, que legal. Matheus, quando você for tirar foto, avisa. Tá todo mundo ligado. Tá bom, então. Posso tirar a foto? Pode sim. Tá vendo todo mundo aí? Vai, 3, 2, 1. Peraí. Tirou? Foi? É isso, muito, muito obrigada a todos pela participação, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. E é isso, espero ver vocês no decorrer da semana. Lembrem-se, quando vocês montem um objetivo, a gente não quer que vocês desistam no meio do caminho, tá? Então eu espero ver todos vocês aqui durante toda a semana. E na comunidade também, é claro. É isso, gente. Tchau, pessoal. Foi um prazer conhecer vocês. Até amanhã na nossa aula. Tá, bye bye.